YouTube! Olha quem tá aqui de novo, trazendo uma resenha quentíssima para vocês e de um produto que vocês têm muita dúvida, sempre me perguntam por aqui também, que são as divisórias de gaveta. Então vamos lá, eu quero saber o que usar, como usar, qual é a sua preferida. Carol, por que não usar aquelas divisórias grandes que já vêm prontas, completas, que você coloca ali na gaveta? O que é melhor? É mandar fazer aquelas tipo de marcenaria, comprar as prontas, são as modulares, quais são as marcas, os tipos, quais são os preços, custo-benefício, enfim. Vamos falar sobre tudo isso por aqui. Vai ser aquela resenha completona que vocês adoram, inclusive com preços, tá? Então eu dei uma pesquisada nas diferentes divisórias de gaveta que eu trouxe para mostrar para vocês aqui. E aí eu dei uma olhada assim na média de preços que elas estão custando ali na internet, tá? Então eu vou dar o preço aqui para vocês que eu encontrei as médias de preços que estão na internet. E no final vocês já sabem que os links de algumas delas, do que eu achar link por aí com as melhores condições para vocês, eu vou estar colocando aqui na descrição para que vocês possam ir lá e adquirir as divisórias de vocês. É claro, aquelas que eu aprovei, né? Que eu tô dizendo, tem o meu aval, são divisórias legais que vocês podem comprar por aí. Aí eu vou estar colocando aqui no link embaixo, tá? Se tiver alguma desaprovada, pode ter certeza que o link não vai estar aqui. E aí, vamos lá começar, porque a gente tem muito o que falar sobre essa categoria de produto organizador, então, hoje. Vamos lá. Para começar, a gente vai falar aqui daquela famigerada divisória de gaveta simples, aquela que custa, sei lá, R$ 10, R$ 20, né? Tem essa faixa de preço aí, das mais simplesinhas até um pouco melhorzinhas e tal, que são aquelas prontas, que vem com tampa normalmente, são de plástico e ela tem ali a divisória para um conjunto de talher básico, tá? Então, Carol, por que que você não indica aquele produto? Eu vou colocar aqui a foto, tá? Eu nem tenho aqui em casa para mostrar para vocês esse modelo, mas eu vou botar aqui a foto para que vocês possam entender do que eu estou falando. Por que que a personal organizer, a profissional de organização, ela não indica aquele produto? Erro fatal, não quer dizer que eu não vá indicar em alguma situação. Tem algumas situações que o cliente tem bastante acervo e ele não tem gavetas. E aí, nesses casos, a gente utiliza esse tipo de produto como caixa, porque a gente consegue empilhar uma em cima da outra, já que ela tem tampa, né? Então, nesses casos, às vezes para colocar em um louceiro, numa despensa, às vezes quando a gente tem que guardar num local onde não tem gavetas, aí a gente indica sim esse tipo de organizador. Então, assim, estou falando isso para vocês para desmistificar essa coisa de que existe organizador que é demonizado pela profissional e aquele organizador que é o queridinho. Não, tem o organizador que é o queridinho, porque ele se aplica a mais situações, e tem aquele organizador que a gente vai utilizar de forma criativa para a resolução de um problema quando a gente não tem, por exemplo, gavetas, tá? Mas, desculpa, gente. Mas aquele organizador, esse organizador que ele é o grandinho ali, né, que tem já todas as divisórias juntas, ele não é o ideal para gavetas, por quê? Geralmente ele não se encaixa em toda a gaveta, ele ainda fica bordas ao redor da gaveta que você perde espaço. Além do mais, as pessoas elas não têm só, normalmente ali ele tem o quê? O local para faca, garfo, para o faca, garfo, colher, um espaço maior para uma colherzinha maior e um espaço menor para a colherzinha menor. Só que hoje em dia a gente tem o quê? Tem coisinha de petisco, tem a faca de pão, tem faca serrilhada, tem uma faca um pouco maior. A gente tem mais quantidade de coisas. A gente não tem só uma quantidade básica tão simples que se resuma a 4 espaços.
Então, o que é que acaba acontecendo? Quando você tem esse tipo de organizador, você acaba tendo que misturar, né? Eu tenho que colocar as minhas colherzinhas de, de café, junto com as minhas colherzinhas de chá, junto com as minhas colherzinhas de sobremesa, junto com os meus garfinhos de sobremesa, eu tenho que colocar tudo misturado num local só, porque o único local que eu tenho é aquele menor. E aí os outros maiores eu tenho que colocar as outras peças, né, mais do dia a dia ali, que são o garfo, a faca, a colher, né? Então acaba aquilo não supre a maioria das casas, né? Então na maioria das casas exige a necessidade de um pouco mais de divisórias. E a gente consegue isso, essas divisórias, melhores divisórias, divisórias no tamanho mais adequado para o tamanho das peças que o cliente tem, quando a gente utiliza, então, as divisórias modulares, que são esse tipo aqui, ó, que tem vários tipos. Tem o que a galera chama de acrílico, mas na verdade é PS cristal, né? Que é esse tipo aqui. Tem as de plástico mais molinho, de plástico mais durinho, as coloridas, de cores diversas, as que se encaixam, enfim, existe uma grande quantidade de divisórias que a gente chama de divisórias modulares. E essas divisórias, sim, por elas serem modulares, por elas terem tamanhos diferentes, ó, elas têm tamanhos diferentes. Então, eu consigo acompanhar a gaveta com aquilo que realmente tem. Se eu tenho coisinhas menorzinhas, eu vou encaixar numa dessa aqui. Aí eu tenho coisas um pouco maiores que vão para essa daqui. Eu tenho algumas colheres que vão para esse tipo. Eu tenho aqueles colherões de servir e tudo mais, aí vão vir para esse tipo. Eu tenho alguns itens que são mais altos, então a divisória de gaveta ela já tem ali uma altura mais adequada para poder abraçar e organizar melhor cada um desses itens. Então, a profissional de organização ela vai te indicar sempre a utilização de produtos modulares, porque eles vão se encaixar melhor e utilizar de forma mais de forma mais completa a sua gaveta, tá? Então não quer dizer que aquele outro produto lá ele não serve de jeito nenhum e que não dá para utilizar. Dá para utilizar em algumas situações, né? Mas esses aqui normalmente são produtos que contemplam melhor a organização de uma gaveta, certo? Dito isso, a gente também tem que dizer um segundo item, um segundo ponto aqui que é muito importante, que as pessoas pensam assim, mas o ideal, o mais legal, então, é aquela que vem da marcenaria, porque ela é projetada, né? Não, o seu móvel foi projetado, ele foi planejado, mas aquela divisória de plástico que vem da marcenaria, ela não é planejada para a sua necessidade. Ela foi planejada para o tamanho daquela gaveta. E muitas vezes, na maioria das vezes, ela tem bordas que só servem para encaixar, para não ficar buracos na gaveta. Mas ela tem bordas enormes que não servem como armazenamento. Então, elas tiram o seu espaço de armazenamento. Então, se você tem ali uma gaveta desse tamanho e você vem ali aquele organizador que vem direto da marcenaria, geralmente o espaço que você tem de armazenamento real é esse. O resto é borda que eles colocam de plástico para poder encaixar, de plástico, de madeira, seja o material que for, para poder encaixar e ficar parecendo que foi planejado para você. Mas a verdade é que aquilo não é uma divisória planejada. Aquilo é uma divisória que foi pensada para ocupar todo o espaço e dar visualmente a impressão de planejado, tá? O que é planejado de fato? É aquela divisória que é feita sob medida, né? Quando você vai naquela pessoa que faz divisória de veludo, que faz divisória de madeira, que faz divisória de acrílico, aí você fala para ela, olha, eu quero que a divisória tenha tantos centímetros, minha gaveta tem tanto, eu quero guardar isso, isso, isso e isso, e aí é feito um desenho conforme a sua necessidade, conforme a quantidade de coisas que você tem, e aí é feito um desenho, e aí aquele profissional ele vai fazer
uma sob demanda, sob medida, exatamente para a sua necessidade. Isso é totalmente diferente daquela divisória que vem da marcenaria, tá? Isso é legal? É muito legal, mas infelizmente não é tão acessível por dois motivos. É um serviço que é feito exclusivo, é um serviço que é feito muitas vezes de forma manual, né? Vai ter ali um artesão, uma pessoa fabricando aquilo especificamente para você. Então, tudo que é muito exclusivo se torna um pouco mais difícil da gente conseguir fazer, porque o custo é mais alto, né? E realmente precisa ser mais alto, porque é uma coisa que tem um trabalho muito maior para ser realizado, tá bom? Então, se você tem condição, se você quer fazer esse tipo de organização mais detalhado e que você vai fazer um projeto específico para você, então esse vídeo aqui nem faz sentido para você, porque aí eu estou falando de itens que podem fazer o efeito desse planejado, mas de forma mais prática, de forma mais que vai ser mais acessível, tá bom? Então, se você é esse público que quer fazer uma coisa planejada, uma coisa que seja especificamente para você, esse vídeo aqui não faz sentido para você. Agora, se você quer ver as opções que nós temos no mercado de divisórios modulares, se faz sentido para você, se você está pesquisando sobre comprar divisórias modulares, qual eu devo comprar, qual vai se adaptar melhor aqui ao meu ambiente, qual eu vou ter um custo-benefício legal, então fica aqui, que aí eu vou te mostrar aqui as opções todas que eu tenho para te trazer, tá certo? Olha lá, tenho todas as marcas aqui para mostrar para vocês? Não, infelizmente não, eu tenho muitas marcas, né? As marcas me mandam esses produtos para eu poder testar, eu acabo comprando também muito produto quando eu vejo que tem alguma novidade e que eu ainda não tenho, ainda não tive acesso ali a ver o material e tudo mais, eu acabo comprando para poder testar. Tenho uma infinidade aqui em casa que eu acabo utilizando em espaços diferentes, então eu tenho um tipo na minha cozinha, tenho um outro tipo na minha varanda gourmet, aí aqui eu tenho o buffet, aqui eu também tenho um outro tipo, divisória de gaveta, apesar da gente estar falando muito de cozinha, de utensílios e tudo mais, mas divisória de gaveta também vai para ambientes como a parte de maquiagens, né? Então eu utilizo na minha gaveta de maquiagens, uma gaveta com acessórios, divisória de gaveta também vai para o escritório para guardar ali lápis, todo aquele material de escritório, a divisória de gaveta vai para a gaveta das crianças, enfim. Então as divisórias de gaveta elas servem para guardar miudezas de forma geral que iam ficar espalhadas numa gaveta, né? Então essas divisórias elas servem para organizar melhor por categorias as coisas que estão dentro da gaveta, sejam utensílios domésticos ou qualquer outro item que você tenha aí na sua casa. Inclusive, utilize também ali na gavetinha do lado da cama para colocar os seus eletrônicos, para colocar o creminho de mão, para colocar as coisinhas que você gosta de colocar ali dentro. E se você tem uma gavetinha ali na entrada da casa, utiliza ali as divisórias de gaveta para colocar as chaves, para colocar carteira, óculos, coisas em geral que a gente traz da rua. Então, as divisórias de gaveta, elas são produtos que elas tendem a ser muito práticos, tendem a ter uma utilidade muito grande em diversos ambientes da casa e por isso a gente indica para a maioria dos nossos clientes. Então a maioria dos nossos clientes vão acabar passando ali pelo momento em que a gente vai indicar as divisórias de gaveta. E elas vêm em tipos diferentes, materiais diferentes, tamanhos diferentes e tem custos-benefícios também bem diferenciados aí no mercado, tá? Hoje em dia, a gente tem as divisórias de gaveta, que são essas aqui, as modulares básicas, né? A gente tem as divisórias de gaveta modulares desse tipo aqui também, que elas têm divisórias para você poder fazer adaptações nela. Então, tem vários tipos desse aqui, que vem ali com
com as... Ai, deixa eu ver aqui se tem alguma, tá aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ela já vem aqui com um plastiquinho, ó, com duas divisórias, às vezes vem mais, outras vem menos, para você escolher ali as divisórias, onde você quer parar, né? Porque às vezes assim, você vai colocar os talheres, aí o talher vem até aqui. Aí fica aquele espação aqui do organizador fixo, né? Aqui a gente perde espaço, perde um pouquinho de espaço, porque a gente não tem o que utilizar. E nesse tipo aqui já não, você coloca aqui uma divisóriazinha e aí você já ganha esse espacinho aqui para colocar uma colherzinha pequenininha, para colocar esse tipo de coisinha, ó, pequenininha, para colocar. Olha só, um exemplo clássico, eu trouxe aqui para vocês, ó. Talher, aí o talher vinha só até aqui. Se fosse um desse tipo aqui, esse espacinho aqui em cima ia ficar morto, né? Mas como eu tinha essa opção aqui de divisória que tem a opção de colocar aqui, eu finalizo aqui o que eu preciso de espaço e aqui em cima eu coloquei esses meus ganchinhos aqui de fechar pacotinhos. Então, eu já ocupei aqui o espaço e aí a minha gaveta ela fica muito melhor utilizada dessa forma, né? Então, a gente tem aí opções, a gente tem coisas muito diferentes no mercado que atendem diversidade também de desejos, tá? Ah, e essa daqui é muito legal, Carol, essa daqui é sensacional, sim. Essa daqui é uma das minhas preferidas, inclusive é a que eu utilizo há muitos anos na minha cozinha. E é uma das que eu mais indico para cliente. Mas, às vezes o cliente faz ali uma cozinha linda, gourmet, e quer utilizar os melhores materiais, e aí, esteticamente para ele, não compensa colocar plástico, tá? Porque é um material menos nobre, tá? E aí, nesse caso, a gente tem as divisórias de PS cristal, né, que são essas de poliestireno, que elas imitam o acrílico. É muito importante explicar isso para vocês. Isso aqui, apesar de o mercado chamar de divisória de acrílico, isso aqui não é acrílico, isso aqui é um plástico. É um plástico chamado poliestireno, né, que ele é um polímero, ele é um plástico, umas bolinhas assim, que são derretidas ali dentro num certo nível de calor ali na fábrica de plásticos, e aí ela consegue fazer o mesmo produto que esse, sendo que sem cor, né? Então, ele é diferente do branco, esse daqui é o mesmo polímero, mas é um polímero com a cor branca. Ou poderia ter a cor vermelha, a cor azul, a cor preta, qualquer outra cor, porque eles colocam corante para isso. E nesse daqui não, é o mesmo material, só que nesse daqui o polímero não tem cor, ele é um polímero transparente. E aí a gente consegue chegar nesse produto, que ele se parece um pouco mais com o vidro, com o acrílico, e aí por causa disso ele fica mais clean, ele não chama tanto a atenção para ele mesmo dentro da gaveta. E aí as pessoas acabam gostando mais desse tipo de produto, porque ele acaba elevando ali o nível estético do espaço, tá bom? Então, de diferença de um para o outro, de funcionalidade, seria isso. Porque, aliás, de funcionalidade, esse daqui seria até mais funcional. Mas, em relação a quando a gente vai fazer uma organização, a gente também tem que levar em consideração os gostos pessoais, a estética do espaço, o que é que aquela família gosta, enfim. E aí tudo isso, às vezes, acaba calhando que esse daqui é uma opção muito mais interessante, tá bom? E aí a gente também tem, hoje, opções no mercado que são os modulares que se encaixam, tá? Além desses modulares aqui, que são só a cestinha, né? Assim, digamos assim, ela não tem caixa. A gente tem algumas opções no mercado também que são assim. Porque caso você tenha altura na sua gaveta, ou caso você vá utilizar isso daqui em outro local que não seja uma gaveta, você consegue empilhar um em cima do outro, tá? Então, eles vêm com as tampinhas, ó. Mas aí você consegue encaixar. Ai!
Você consegue encaixar um no outro dessa forma, assim, ó, sem as tampinhas também, ó. E aí, dessa forma, você ganha espaço em cima e embaixo, né? Aqui você pode colocar algum outro tipo, ó, por exemplo. Digamos que eu vou colocar esses aqui. Eu posso colocar esses aqui em cima e aqui embaixo eu posso colocar esse tipo aqui, ó. Aí é uma categoria petiscos, tá? Criei aqui uma categoria de petiscos, que tá lá na minha gavetinha, ali no meu espaço gourmet, no meu buffet, sei lá. Então, eu consigo utilizar a profundidade da gaveta quando eu tenho gavetas mais altas, entendeu? Então, esse tipo de organizador de gaveta acabou chegando aí também muito forte nos últimos anos, com essa possibilidade da gente brincar também com as alturas, da gente ter a possibilidade de colocar produto em cima e embaixo. Outro dia mesmo eu estava na cliente e ela tinha uma gaveta super alta e ela tinha poucas gavetas. E ela tinha 2 conjuntos de talher. Então a gente fez justamente essa brincadeira. A gente utilizou esse tipo aqui e aí o conjunto que ela utilizava menos ficou na parte de baixo, o conjunto que ela utilizava mais para o dia a dia ficou na parte de cima. E aí ela consegue fazer isso, ó, retirar o de cima tranquilamente para poder pegar embaixo, ó. Eles vêm normalmente com uma tampa, mas não necessariamente você precisa utilizar a tampa dessa forma, ó. Só o fato de um estar em cima do outro já encaixa e já fecha o de baixo, entendeu? Então, também é um tipo de organizador modular super legal, que a gente vai falar aqui, e que é interessante vocês conhecerem, tá? Então, a gente tem os organizadores de plástico transparente e a gente tem os organizadores que são de encaixar, né, de encaixe. A gente tem os organizadores modulares comuns e a gente tem também os organizadores modulares que têm divisórios para você fazer o encaixe conforme a sua necessidade e desejo, né, também. Temos muitas variedades, como vocês podem ver, né? E a gente tem alguns tipos de organizadores, como esse aqui, por exemplo. Esse daqui é um organizador da UZ. Ele também é de poliestireno, né? Ele é transparente e tal. Só que ele tem um formato diferente, tá? Então, vamos falar aqui sobre formatos. Quando a gente tem um organizador que tem borda, como esse aqui, ó, que ele tem uma bordinha, tá vendo que ele tem um abaulamento, a parte de baixo é mais fininha, a parte de cima é mais grossinha, tá? A gente tem esse daqui, por exemplo, que ele tem essa asinha, né? Ele fica um pouco mais, então quando ele encosta um no outro, a gente perde aqui um pouquinho de espaço nesse lugar. E na hora de colocar produtos, ele é maior na parte de cima, mas lá embaixo ele acaba sendo um pouquinho mais estreito. Então, a gente acaba perdendo um pouco mais de espaço na gaveta, porque um não encaixa no outro, né? Então, a gente perde esse espacinho aqui, ó, que estava no nariz. E acaba perdendo também espaço de armazenamento, porque se ele fosse todo inteiro do tamanho que é aqui na borda, é uma coisa, mas chegando lá embaixo ele fica mais fininho. Então, o espaço de armazenamento é aqui, não é na borda, né? Então, a gente acaba perdendo mais espaço também de armazenamento. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando a gente vai escolher o produto organizador ideal para dentro da nossa gaveta. A gente precisa entender o formato, né? Esse formato, ele vai me ajudar a criar mais espaço ou ele vai atrapalhar o espaço que eu tenho? O espaço que eu tenho já ia ficar um espacinho mesmo, porque as divisórias elas não iam encaixar perfeitamente, tudo bem, posso utilizar esse tipo aqui. Mas caso eu tenha possibilidade de colocar mais muitas vezes, aonde a gente coloca 3 desse e ainda fica um espaço aqui sobrando, a gente consegue colocar exatamente 4 desse, que ele é completamente liso, tá vendo? Esse daqui não é completamente liso, ele ainda atrapalha um pouquinho, ele é um pouquinho... Além dele ser um pouquinho mais gordinho, ó, tá vendo? Ele é mais larguinho aqui, ele ainda tem essa questão de que ele
tem essas bordas, essas coisas todas que ocupam mais espaço no seu local lá. Esse daqui também é a mesma coisa. Ele é retinho aqui, só que ele tem essa borda aqui na ponta, ó. E aí, às vezes, você considera aqui embaixo, quando encaixa um do lado do outro, ele não vai encaixar tão perfeitamente por causa disso daqui. Então, muitas vezes, a gente precisa também levar em consideração esses detalhes das divisórias para poder escolher a melhor divisória para a nossa gaveta. Então, nesse quesito, melhor funcionalidade, no quesito melhor funcionalidade, eu diria que esse daqui é o organizador que ganha no ponto melhor funcionalidade. Porque como você consegue fazer as divisórias dentro dele, você consegue fazer com que ele seja muito mais funcional. Já no quesito utilidade de proporção, de 100% da proporção da sua gaveta, esse daqui, esse tipo que é retinho e lisinho, 100% ganha totalmente na parada, né? Inclusive ganha desse daqui que é funcional, ó. Porque veja só que ele cabe até dentro de um desse. Então, se você precisa de mais divisórias, de mais tipos de divisórias, esse daqui vai te atender melhor e vai conseguir fazer mais divisões aí, mais espaços dentro da sua gaveta. Esse daqui, por exemplo, para gaveta de maquiagem, é 100% perfeito, porque a maquiagem ela tem mais itenzinhos, né? Tem mais tipos, mais categorias. Esse daqui ele é mais adequado, ele é mais legal, normalmente ele se encaixa bem, funciona bem para a parte de cozinha, né? Para os itens de cozinha, para os utensílios e tudo mais. Esse daqui já fica muito bem para escritório, para a parte de maquiagens, para acessórios. Eu super indico esse tipo aqui, tá? Então, ele é lisinho, ele é mais estreitinho, mais fininho, e não necessariamente precisa ser transparente, tá? Eu tô mostrando aqui uma opção transparente, mas existem no mercado também opções tipo essa, com cor. Então, se você opta por esse tipo também, você pode optar aí pelas opções com cor que nós temos no mercado. Uma outra opção muito legal também, esse daqui é um organizador que a gente vê muito na gringa, né? Então, quando a gente vai na Ross, naquelas lojas incríveis lá nos Estados Unidos, fora do país, a gente vê muito esse tipo de organizador aqui por lá. Mas aqui no Brasil ele não é tão comum, não são tantas marcas que fizeram ele. Mas a Paramount fez esse organizador aqui. Ele é um organizador que eles vendem. Ele também é modular, ó, você modula ele, encaixa ele. Se der, você coloca uma aqui também, enfim. Ele vem 5 itens, vem 5 divisóriozinhas dessa. Ele é mais estreitinho, então, ele é inclusive mais estreitinho que o transparente, ó, tá vendo que ele é bem fininho. Então, ele propicia que você tenha mais, né, mais divisórias ali dentro da gaveta. Ele é mais sequinho dessa forma e ele se encaixa um no outro. Então, aqui, ele não vai ficar só um do lado do outro, ele vai se encaixar, ó. Ele tem um encaixe aqui e aí você encaixa ele, é porque eu não tô conseguindo com a mão só. Mas, enfim, ele encaixa um no outro e aí você consegue encaixar, tipo, 3 desse aqui, e aí eu consigo colocar um a mais aqui na parte de cima, ou então eu encaixo 4 aqui, assim, ou eu venho e coloco, dependendo da minha gaveta, eu posso colocar assim, eu posso colocar nesse sentido, posso colocar nesse, então também é um organizador modular, mas que ele faz esteticamente, ele fica parecendo que é uma peça só. Tá? E ele tá todo sujinho aqui, ó, como vocês podem ver, porque eu usava ele na minha cozinha. Então, eu usei ele por muitos anos na minha cozinha e ele tava há algum tempinho lá no meu depósito, por isso que ele tá meio amareladinho assim.
Mas nada que um banho, né? Que uma bela de uma lavagem, uma passada de sapólio não resolva. Isso é que é maravilhoso nesses produtos de plástico, porque você consegue utilizar eles por muito tempo, tá sujo, manchado, estragou assim, pegou aqui uma canetinha, manchou, taca sapólio nele que resolve. Ele volta a ficar branquinho, volta a ficar show de bola e você utiliza ele por anos, anos, anos e anos. E a divisória de gaveta tem isso de maravilhoso. Você consegue lavar, gente. Né? Claro que a gente tem que ter os cuidados necessários, principalmente quando a gente está tratando desse material aqui que risca, tá? E aí, Carol, o que é que eu faço? Como é que eu faço a limpeza desse material? Fazer que nem o meme, né? Produto neutro, detergente neutro, esponjinha, lado amarelo e pronto, tá? O branquinho, se ele vai ficando manchado, vai ficando amarelado, vai ficando com o tempo sujinho, assim, desse tipo, aí você pode ir um pouquinho mais pro lado hard da força e aí taca ali aqui um sif, um sapólio, um sif, para deixar ele bem branquinho novamente. Esse daqui já não. Esse daqui você tem que manter, fazer a manutenção dele sempre, a limpeza ali com detergente, tá? Porque qualquer outro material que possa ser abrasivo vai deixar ele fosco, né? Então você vai perder ali o brilho, vai deixar ele arranhado, e aí não é isso que queremos, não é mesmo? Enfim, é isso. Dito isso, vocês já conhecem então agora os tipos que nós temos de divisória de gaveta, vocês já conhecem as novidades que temos, que é, por exemplo, esse aqui que é a linha de encaixe, vocês conhecem os que são menos utilizados no mercado, mas que existem e que são muito legais, vocês conhecem o meu queridinho, que é esse tipo aqui, que tem as divisórias que a gente tira, encaixa, coloca conforme a nossa necessidade, isso aqui é vida. Vocês já conhecem aquele produto que é lindo, fofo, maravilhoso, mas é um pouquinho problemático no quesito espaço. Vocês conhecem agora, né? Estão conhecendo aqui comigo as opções que são super bonitinhas, que são super modernas, né? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem esses tipos de divisória aqui, ó, da OU, que é a linha Logic, que são super modernas, super bonitinhas, perfeitas para utilizar aí na parte das crianças, com miudezinhas, para organizar legos, para organizar as miudezas de escola da criança. Lindo, né, gente? Isso aqui, ó, é lúdico, é um produto de extrema qualidade, ele é um plástico bem resistente e é um plástico e ele tem um design muito bonitinho, assim, muito legal, moderno e tudo mais. Então, excelente para ir aí para esses espaços mais lúdicos, para os espaços das crianças e tudo mais. Vocês já sabem, em relação a espaços, que a gente tem as divisórias de vários tamanhos diferentes e que dessa forma você consegue brincar bem legal com toda a sua necessidade. Então, coisinhas pequenininhas vêm nas divisórias menores, maiores, as médias. Ó, a gente tem diversos tamanhos diferentes. E agora a gente vai falar de marcas, então, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês tudo que existe, né, gente? Porque são infinitas. Todas as marcas de plástico hoje em dia têm uma linha de divisórias de gaveta, então não tenho como mostrar todas aqui para vocês. Mas eu fiz uma breve listinha aqui das principais marcas que a gente tem aqui hoje no Brasil, que fazem divisórias de gaveta de extrema qualidade e que vocês podem pesquisar aí. Divisória de gaveta da marca tal, divisória de gaveta da marca tal. Então, as marcas principais, mais conhecidas por terem diversidade de divisórias de gaveta são Plazútil, Ordene, Arte, Cosa, Paramon ou UZ, Max Crio, Acrimed. Então, essas são as principais marcas. Eu falei UZ, mas na verdade essa marca se fala US, de usar, tá? Que é justamente essa daqui, ó. Então é isso, a gente tem
Todas essas marcas hoje são marcas brasileiras, marcas que fabricam aqui no Brasil esses produtos. Isso é o máximo, porque há pouquíssimo tempo atrás a gente só conseguia essa diversidade, essa quantidade, esse tipo de produto importando. Então a gente tinha muitas marcas importadas, a gente trazia muito da China, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia a gente tem marcas incríveis fazendo inovação, inclusive, desses produtos, pensando em tamanhos diferentes, materiais diferentes, em composições diferentes aqui no Brasil. Inclusive as linhas de encaixe, né, que a gente vai ter em algumas marcas. A gente tem, por exemplo, essa daqui é a linha da Paramount. A Paramount, ela tem uma linha assim de encaixe, e a Plazútil também tem linha de encaixe. Então a gente tem algumas marcas hoje em dia no mercado que pensaram nessa inovação e fazer isso. São diferentes entre si, elas têm familiaridades, mas também tem coisas diferentes, né? Tem tamanhos diferentes, o tipo de encaixe é diferente. Na Plazútil, por exemplo, você tem a opção de comprar elas com ou sem as tampinhas. Você tem a opção de comprar em kits ou individual, né, na Plazútil. E na Paramount já os itens são vendidos já de forma individual, né? Eles são individualizados e eles todos já vêm com a tampinha. Então tem diferenciação entre um e outro, mas a inovação está aqui. Estamos fazendo produtos de extrema qualidade, pensando no consumidor brasileiro e, ao mesmo tempo, inovando. Olha que coisa mais incrível, que coisa que era impensável, né? Quando eu comecei a minha jornada de organização, há quase 10 anos atrás, era impensável. Eu tenho amigas que trabalham há 15 anos, há 20 anos no mercado de organização, e elas nos falam, gente, quando vocês começaram já tinha alguma coisa, já era difícil, mas já tinha alguma coisa. Imagina quando a gente começou, que a gente tinha que fazer organizador de gaveta com caixinha de bis. A gente tinha que fazer organizador de gaveta com caixinha de sapato, porque não tinha opção. A única opção que tinha era a importação, né? E ainda assim era caro, era difícil, não era todo canto que tinha. O mercado não investia em comprar produto organizador, mesmo as lojas de utilidades domésticas não tinham tanta quantidade de produto organizador assim. E atualmente a gente tem uma variedade incrível, a gente pode escolher, a gente pode brincar, a gente não precisa mais ir para fora do Brasil para poder sonhar em comprar os nossos produtos organizadores maravilhosos, né? Então, parabéns para nós, para o Brasil e para as marcas incríveis que estão investindo cada vez mais aqui dentro da nossa casa, né? Então, vamos lá falar então das marcas. Quais são as marcas que eu tenho aqui? Qual é o diferencial de cada uma delas e quais são os preços. Minha letra horrorosa, mas enfim, fiz aqui várias anotações para a gente poder descobrir então os valores dessas marcas. Ai, Carol, o valor que você falou aí é totalmente diferente do que eu estou vendo aqui, gente. Eu fiz uma pesquisa por média, tá? Então eu pesquisei nas principais lojas online, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, né? Amazon, Magazine Luiza, Shopee e algumas coisas, assim, eu não encontrei nenhum desses, mas tinha, por exemplo, na Multicoisas, ou tinha na Pressolândia, enfim. Então, eu fiz um apanhado da média, tá? Isso não quer dizer que você não vá conseguir comprar por mais ou por menos. Vai ter lugar que vai ser mais caro, vai ter lugar que vai ser mais barato. E vai ter lugar que vai ser aquele preço. Quando a gente fala em média, gente, é isso que a gente está falando, tá? É um preço médio. Quer dizer que aqui é 19, aqui é 17. O preço médio é aquele que está ali no meio, que é mais ou menos parecido com isso, mais ou menos parecido com isso, entenderam? Então tá. Eu confio na inteligência da minha galera aqui, tá? Então vamos lá. Não vão escrever besteira aqui em relação a isso, porque a titia explicou direitinho aqui, ó, foi muito paciente. Mais professorinha do que isso não tem como ser. Vamos lá. Vamos começar então pela marca Arte. Tá? Aqui eu não tenho nenhum produto que seja especificamente da Arte.
Mas eu trouxe um produto que é um produto que a arte também tem. E o que eu tenho aqui em casa é esse daqui, que é importado. Esse meu aqui foi comprado em loja de produto de cozinha, de produto para casa, mas a marca desse meu específico é importada, é uma marca, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu comprei esses aqui que eu tenho na Casas Freitas, lá em Fortaleza, e ele é dessa marca aqui, ó, Kitchen Tray, ou seja, é uma marca importada, tá? Eles importam, trazem lá da China, sei lá, e aí eles colocam essa marca própria deles, que é Útil Bazar. Tá? Então, eu comprei lá em Fortaleza, sei que isso daqui é coisa importada, que não foi feita aqui, mas a arte, né, a nossa marca queridinha, maravilhosa aqui no Brasil, fez um produto igualzinho a esse daqui. Então, se você quer comprar, muito provavelmente você não vai conseguir comprar dessa marca. Essa marca aqui é a marca que vende lá no exterior, lá na China, sei lá onde. Mas você consegue comprar o mesmo produto na arte, tá? Eu não tinha nenhuma outra divisória da arte aqui, mas queria, né, trazer essa perspectiva para que vocês saibam que existe esse mesmo produto aqui na arte. E na arte, esse produto em média custa R$ 34. Claro, são tamanhos diferentes, ó, gente. Tá vendo que esse tamanho aqui é um tamanho maior, um tamanho menor. Aí tem o tamanho mais gordinho, assim, ó, mais larguinho. Além disso, tem esse tamanho mais larguinho nesse tamanho aqui, que eu também não tenho aqui todos, né? Mas tem esse tamanho aqui sendo larguinho desse jeito aqui, ó. Então, normalmente existem 4 tamanhos desse tipo de organizador, tá? E aí, normalmente, ele vem com 2 divisóriazinhas aqui, para você poder fazer o encaixe conforme o que você precisa, tá? Esse organizador aqui, você encontra ele na marca Arte. E a média desse daqui, eu sempre tô colocando, gente, esse daqui, que é o organizador mais simples porque ficaria complicado, ficaria bem complexo para mim ter que trazer o preço desse. Porque eu não vou ter das outras marcas como um comparativo. Então, eu vou trazer sempre mais ou menos desse tamanho aqui, que é o tamanho médio de todos os outros, tá bom? Então, esse tamanho aqui, que é um tamanho mais padrão de divisória de gaveta, porque ele é o tamanho que cabe os talheres, tá bom? Esse tamanho aqui da arte custa, em média, R$ 34, tá bom? Vou colocar com certeza o link aqui embaixo. Lembrando que, ai, Carol, R$ 34 é caro, mas é um produto versátil, gente. É um produto que você consegue, basicamente, o mesmo espaço que você usaria 2 desse, você usa um desse com a divisória, né? Então, R$ 30 e poucos reais por um desse, vale a pena, é legal, porque normalmente a média dos outros vocês vão ver aqui, que é 19, né, por aí. Então, faz aí as contas, vocês vão ver que vale a pena, faz sentido, tá bom? Então, esse daqui que é o primeiro, que é um dos meus queridinhos. Já expliquei para vocês que ele não é o único queridinho, porque a gente tem queridinhos, quesito tal, queridinhos, quesito outro tal, né? Então, ele é um dos meus queridinhos e então tá aqui no meu set list como o produto da arte por R$ 34 em média. E o importado desse mesmo, como eu disse para vocês, você provavelmente vai encontrar também na internet um ou outro importado. O importado, ele é bem mais barato. Ele custa R$ 19 por aí, tá? Mas aí você não tem a garantia da marca, né? A marca Arte é uma marca nacional, você está colocando dinheiro, né, para rodar aqui dentro do nosso país, então a gente meio que tem que pensar um pouquinho nisso também. Às vezes, um descontão que a gente tem aqui pode economicamente ser algo que não seja tão interessante. Então, né, se você quer comprar um produto nacional, quer priorizar comprar um produto nacional, a gente tem a opção da arte, média R$ 34.
A gente tem também a opção dos importados, você pode pesquisar e eu não vou colocar o importado aqui, até mesmo porque o importado ele não tem garantia nenhuma, né? Eu não vou saber dizer para vocês de qual é a origem disso, mas enfim, se você pesquisar por aí, você encontrar o importado e quiser dar essa prioridade a comprar o mais baratinho, também tem essa opção, e aí eu estou sendo muito clara aqui para você que opta por essa alternativa, tá bom? Eu, inclusive, o que eu tenho aqui é o importado, porque na época que eu comprei, inclusive, eu tenho ainda estoque desse produto, porque eu comprei um grande estoque desse produto na época. Na época que eu comprei, a arte não tinha, só tinha esse produto do importado, não tinha nenhuma empresa local fazendo isso aqui. Hoje em dia a gente já tem, né, empresas como a Arte que fazem esse mesmo produto aqui. Então hoje eu compraria o produto da Arte, mas na época que eu comprei não tinha, e aí eu tive que comprar esse importado, e hoje eu tenho o estoque dele, então ainda continuo utilizando, tá bom? Aí a gente vai para uma outra marca que eu gosto muito, que é uma marca que está sempre se inovando, é uma marca que tem cara de importado, tem cara de coisa diferente, diferentona, tem cara de kamikado, sabe? Mas que você encontra ali numa Pressolândia, você encontra numa loja de artigos para casa, em todo lugar, porque é uma marca muito nossa, muito brasileira, que é a OU. Eu adoro os produtos da OU, já falei aqui muito dos produtos da OU para vocês. E a OU também tem uma grande diversidade de divisórias de gaveta, com cor, sem cor, transparente, de plástico. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a linha Logic, que são essas divisórias aqui, ó. Essa daqui é uma divisória fixa, né? Ela não é modular, mas era a que eu tinha aqui, então eu trouxe aqui para vocês poderem conhecer, tá? Ela não é modular, mas existe a modular, né? Que é tipo isso daqui. Eu tenho essa opção aqui das pequenininhas, mas essa daqui tem em vários tamanhos. Ela é um pouquinho maior, ela é mais larguinha, ela bem mais larga, assim, para poder colocar aqueles itens, aqueles utensílios grandões de cozinha. Ela tem a opção de colocar facas, então a linha Logic, ela tem vou colocar aqui a foto, tá? Ela tem uma opção que ele é bem grandão, assim, tem essas mesmas características e estética, mas ela tem um suportezinho aqui que você consegue colocar as facas, né? Então também super interessante, super legal. E aí, vendo aqui a média da linha ou Logic, foi uma das marcas que eu vi mais discrepância em relação a valores. Como eu disse para vocês, eu não peguei nesse tamanhinho, eu peguei a média desse tamanho aqui, que é um pouco maior, tá? Então, pensem que é essa linha aqui, só que nesse tamanho aqui. Eu encontrei ali pesquisando em várias lojas, Amazon, Mercado Livre, tal, desde divisórias de gaveta da Logic de R$ 9,69 até, tipo, a mesma divisória por R$ 19,99. Então, a média é bem grande né? Assim, eu até coloquei, assim, esses valores, assim, como referência, para vocês terem noção, que se vocês pesquisarem bem, vocês conseguem encontrar promoções disso, né? Eu encontrei no Mercado Livre, se eu não me engano, por R$ 9,69 e encontrei na loja oficial por R$ 19,99. Então, ó, pesquisa bem aí que vocês conseguem um valor bem legal disso. Se ainda tiver aqui o link dela por R$ 9,69, eu vou colocar aqui na descrição para vocês, porque eu achei que tá um preço super legal, deve ser promoção, mas eu achei legal vir falar aqui para vocês sobre isso, tá? Aquela grande, que é como se parece uma colmeia e tudo mais, ela tem uma média de preço de R$ 44,00, tá? Então, ela é uma peça bem maior, não são modulares, como eu disse para vocês, então ela tem um preço bem diferenciado. Mas as ou Logic, que são modulares, elas têm esse preço aí de R$ 9,69 até R$ 19,99. Uma outra da OU que eu trouxe para vocês também, que eu tenho aqui em casa, é essa daqui que é da linha Clear, ou Clear,
tá? A All Clear tem esse daqui, tem cestas maiores, e tem também as divisórias de gaveta, tipo isso, tá? Eu não tenho nenhuma desse tipo aqui. Essa daqui que eu tô na mão é da Paramount, não é da All. Mas a que a All tem, ela é muito parecida com essa daqui, tá? Então, às vezes dá até para confundir, porque são bem parecidas mesmo. E a média das divisórias de gaveta Clear nesse estilo aqui é de R$19,96, tá bom? Então, se você quiser comprar da linha ou da marca ou esse tipo de divisória aqui, você vai encontrar mais ou menos nessa faixa de preço de R$19,96. Gente, vou lembrar aqui mais uma vez para vocês, eu estou trazendo referências para vocês de preço da internet. Ai, Carol, eu fui na loja tal e lá era o dobro do triplo. Pois é, loja física realmente é o dobro do triplo, porque a loja física paga água, luz, aluguel, né? Paga pessoal, só para lhe atender ali tem o estoquista, o caixa, a pessoa que vai lhe atender na loja, o vendedor. Então é muita gente trabalhando, é uma operação muito maior, então é normal que na loja física seja mais caro mesmo, tá? Às vezes você está numa loja de shopping, e aí loja de shopping tem o aluguel ali caríssimo, tem as suas comodidades de você ver a peça, de você pegar na peça, de você escolher, de você ver que não tem nenhum risco, que não tem nenhum problema. Enfim, então, pela comodidade, na loja física você vai pagar bem mais caro. Todos os preços que eu estou falando aqui são de lojas virtuais, tá? Se você for numa loja física, o valor vai ser completamente diferente. Inclusive, eu tenho vários parceiros de loja fixa e eu levo para o meu cliente muitas vezes numa condição diferenciada, né? Numa condição bem diferente dessa que eu estou falando aqui da internet. E eu explico para o meu cliente que ele tem a opção de comprar na loja virtual por um preço bem menor, ou ele pode ter a comodidade de a gente levar diretamente até a casa dele. E aí, muitas vezes, o cliente opta pela comodidade, mas com essa transparência, essa clareza de que está pagando mais por causa da comodidade, da exclusividade, né? Tudo que a gente paga, tudo que a gente tem de serviço exclusivo, serviço que vai até a casa da gente, o serviço que a gente já pega o produto e já sai com o produto, o parcelamento é diferenciado, o atendimento é diferenciado, isso, né, custa valor e a gente tem que saber bem diferenciar isso, tá, gente? Enfim, então eu apresentei para vocês a opção do importado, da arte e da OU. E agora eu vou apresentar para vocês as opções da Paramount, que são as que eu tenho mais tipos diferentes aqui, tá? Eu tenho muitos tipos, acabei tendo muito mais tipos da Paramount aqui em casa, que são os que eu mais vou ter para mostrar para vocês. Porque é lógico que eu mostrei aqui duas opções de divisória da OU. A OU deve ter, sei lá, 20 tipos diferentes de divisórias. Porque as marcas vão lançando coleções, né? Igual marca de roupa. Eles vão lançando coleções. Coleção diamante, coleção clear, coleção arte, coleção não sei o quê. Vai criando coleções. Então, dentro da marca, eles devem ter, tipo, 20 tipos diferentes de divisórios de gaveta. Eu estou mostrando só duas para vocês, né? Vamos lá. E aqui da Paramount também eu vou mostrar algumas opções, que são as que eu tenho aqui em casa, mas eles têm também, eu sei que eles têm uma quantidade muito maior, tá? Então, a primeira da Paramount que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, que é da linha Quadrata. Ai, Carol, linha Quadrata. Linha Quadrata não é aquela transparente que tem umas bolinhas? Que ela é um pouco maior? É, também. A Paramount, ela tem essa linha há muito tempo e ela tem vários produtos com essa descrição, linha Quadrata. Essa daqui é parte dessa linha Quadrata e eles têm também um outro tipo de divisória que eu não tenho aqui, que é uma divisória que ela também se encaixa, assim, que ela é excelente, se encaixa, que ela tem a opção transparente e tudo mais, que também é linha Quadrata, tá? Mas essa daqui também é, se você for pesquisar organizador, divisória de gaveta, linha Quadrata, Paramount, vocês vão encontrar essa daqui também, tá? Ela vem 5, apesar de que eu tenho 6 aqui na minha mão, porque eu tinha mais de um
kit, mas o kit vem 5, tá? Então, é essa que eu mostrei pra vocês que eles se encaixam, tá? Ele vem um kitzinho com 5 em média, esse kit custa R$ 29,90. Acho um preço super legal para um kit, tá? Porque são, considerando que você está comprando ali 5 peças, R$ 29,90, R$ 30 ali, né, por 5 peças. Então, eu acho um preço excelente, mas, né, se trata de um organizador de plástico. Ele não é tão rígido, ele é mais rígido aqui embaixo, mas ele é molinho aqui em cima, ó, tá vendo? Então, diferente desse, por exemplo, que não é molinho, ele é bem rígido, tá? Então, né, preços diferentes para produtos diferentes, materiais, maleabilidade diferente, qualidade diferente, enfim. A gente tem essa opção da Paramount. Aí a gente tem a opção da Paramount, que é aquela linha Module, tá? Que é a linha que eu falei para vocês, que você compra individualzinha, e aí você vai montando conforme a sua necessidade. E ele tem também diversos tamanhos dessa linha. Tem do pequenininho, assim, ó. Tem esse, que é o pequenininho. Tem esse. Tem esse. Tem maior que esse. Tem quadrado. Tem retangular. Tem mais profundo. Enfim, tem vários tamanhos diferentes desse daqui. Mas o que eu vou falar para vocês é esse daqui, que é o tamanho médio, né? Da linha Module, é R$ 26,00. Então, em média, vocês vão encontrar esse produtinho aqui por isso, por R$ 26,00, tá? Pode encontrar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas a média aí de preço dele vai ser R$ 26,00. Inclusive, esse preço eu peguei um preço bem legal pela Shopee e já era assim, mais ou menos isso, tá? Ainda da Paramount, a gente tem esse organizador aqui modular. Eles têm há muito tempo uma linha chamada linha Diamond, que com o tempo eles foram trocando, eles não estão mais utilizando esse daqui, eu comprei recentemente, eles não estão mais utilizando essa descrição. Aqui tem escrito Beam Clear. Eu não sei dizer para vocês se eles mudaram ou se é mais uma linha, mas é claro que, por exemplo, esse aqui eu comprei como linha Diamond. E esse aqui eu comprei como linha Beam Clear. Beam Clear, que está escrito aqui. Não sei se é o nome da linha, mas está escrito aqui, ó, Beam Clear. Quando eu comprei esse daqui, eu comprei como linha Diamond. E eles são exatamente iguais. Então, eu não sei se a marca se reposicionou e agora não está mais utilizando esse nome, linha Diamond, ou se ele tem as duas opções. Tá? Então, não sei dizer perfeitamente isso para vocês, mas o fato é o mesmo produto, tá? Então, é um produto que eu tenho há muito tempo, tipo, há 10 anos, tipo coisa de 9 anos, 10 anos, acho que 9 anos. Desde que eu comecei a trabalhar com organização, eu tenho esses produtos aqui, eles estão dentro da minha gaveta aqui há décadas. Há décadas não, há quase uma década. Há um tempão. E perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo certo. Qualidade maravilhosa. Lavo sempre, cuido para que ele não tenha nenhum problema. E tá tudo certo por aqui, certo? Então, é um produto que eu super indico. É um produto que, como vocês estão vendo aqui que eu tenho alguns fechados, é um produto que eu faço estoque, inclusive, para levar para cliente, porque é um produto-chave. É um produto que eu sei que tem um preço legal, que tem uma entrada legal na maioria dos clientes, que eu consigo encaixar ele em vários lugares. Então, por isso que eu acabo sempre tendo ele aqui. Então, esse daqui, linha Clear, Diamond, seja lá qual for, nesse tamanho aqui em média, ele custa uma média de R$17,00, tá? Então, desses todos que eu mostrei para vocês aqui, sendo de plástico transparente, assim, ele é um dos que tem o custo-benefício mais legal, tá? Então, anota aí, coloca aqui um asterisco nesse, ó, Paramount, linha Clear ou linha Diamond, divisória de gaveta,
printa aqui, ó. Printa aqui esse tipo. Quando você for lá na loja ou for pesquisar aí no seu Google Lens e tudo mais, você pesquisa por ele aqui, que ele tem um preço bem joinha mesmo, tá? Daí vamos para adiante, né? Vamos para adiante. Já conhecemos... Ah, esqueci de mostrar essa outra opção aqui, a linha da Paramount também, ó. A Paramount também tem essa opção aqui, que é a linha modular plástico, tá? Ele tem várias cores. Eu tô mostrando aqui, parece uma cestinha, mas na verdade é divisório de gaveta. Eu tenho estoque disso daqui como cestinha, porque quando a gente vai fazer quarto de bebê, esse aqui é super ideal para isso, tá, gente? Então ele é branquinho, ele tem esse brilho lindo, ele se encaixa perfeitamente ali, ó, para guardar brinquedos, para guardar as coisinhas, para fazer aquela gaveta de higiene do bebê, mas ele é uma divisória de gaveta, então, inclusive, aqui tem, ó, mostrando os variados tamanhos que ele tem. E ele tem preto, branco, cinza, tem o transparente também nessa pegada, e ela se chama linha modular plástico. E a média desse produtinho aqui, ó, lembrando que eu tô sempre dando a média desse organizador aqui, eu não tô dando o preço do quadradinho. É R$20,81, R$20,81, tá? Então ela é um pouco mais cara, por exemplo, desse aqui, que a média desse aqui é 17, a média dessa linha aqui é 20,81, é um pouquinho mais cara. Para vocês verem que realmente essa daqui é uma linha que a gente poderia chamar de linha de entrada, né? Apesar dela ser transparente, linda, ter uma qualidade super legal, mas ela é uma linha de entrada. Em relação a preço, ela é bem legal, o preço dela. Vamos então adiante, vamos mostrar agora os organizadores da linha Plazútil. A gente tem, eu mostrei para vocês na Paramount, que eles têm a linha de encaixe. Aliás, é a linha Module, né? A Paramount chama isso de linha Module. A Plazútil chama de encaixe, é a linha encaixe, que é justamente o mesmo estilo ali do organizador da Paramount, né? Mas eles têm uma bordinha mais larguinha. O da Paramount, ela é mais sequinha, tá? Essa é a diferença de uma para outra. Essa daqui, ela tem um pouquinho mais de borda. Uma outra coisa que difere uma da outra também é que a Plazútil, ela colocou a logomarca dela bem aqui no meio e o da Paramount é embaixo. Então, para quem gosta de uma coisa mais discreta, que não tenha tanto a logo, a marca por ali, o da Paramount, né? Eles pensaram um pouco mais nisso e a Plazútil colocou aqui isso, assim, para divisória de gaveta, para usar na gaveta, não me incomoda em nada, gente. Mas esse produto aqui, que é o de encaixe, a linha de encaixe, eu uso muito para colocar miniaturas, para colocar Legos. Eu adoro utilizar esse produto para isso. Então, quando eu estou utilizando para essa outra utilidade, eu confesso para vocês que isso aqui me incomoda, tá? Então, eu acabo sempre optando mais pela linha da Paramount por causa da logomarca. Mas se for para botar na gaveta mesmo, não faz diferença nenhuma, porque vai ficar escondidinho lá, ninguém vai ver a marca de marca nenhuma, sabe? Eu sou super dessa onda de que o produto tem que brilhar e não a marca, né? Você já colocou ali a etiqueta, você já colocou tudo e tal. Tem que ter, eu acho que tem que ter sim um pouco da logomarca ali, até para você poder identificar, se você precisar comprar depois. Eu acho que tem que ter a litragem, tem que ter o tamanho, a litragem, tem que ter esse tipo de informação. É legal ter a marquinha aqui embaixo para isso, mas coloca discreto, coloca embaixo, sabe? Não coloca aqui no meio gritante, que não fica legal. Dependendo do uso que a pessoa vai ter para aquele item, às vezes atrapalha, entendeu? Então, apesar desse daqui ser um produto que eu adoro, que é legal, que é bacana, tem essa questãozinha aqui. Então, para vocês não dizerem que eu não vou criticar ou não vou alfinetar alguma coisa,
Assim, é mínimo, eu sei que é mínimo, é uma coisa boba, não é nada que desqualifique o produto, mas se tiver alguma coisa para falar, é isso, tá? Então, a Plazútil, ela tem esse organizador, eles chamam linha em caixa, eles têm também tanto no transparente como no branquinho, em vários tamanhos diferentes. O que eu acho super interessante dessa linha da Plazútil é que eles pensaram para facilitar, para quem não vai precisar da tampa, você pode comprar sem tampa. Ah, eu quero uma tampa, mas eu queria uma tampa mais estilizada. Eles têm essa mesmo estilo com uma tampa que imita bambu, que é a coisa mais fofinha. Eles têm vários tamanhos, inclusive tamanhos enormes, assim, que você consegue utilizar como cesta, como você consegue utilizar para divisórias mesmo maiores, consegue utilizar como colmeia dentro do seu guarda-roupa. Então, desde do menorzinho até os tamanhos super giga, para utilizar na área de serviço, para utilizar no banheiro, enfim. Então, eles têm uma infinidade de tamanhos desse organizador aqui. Então, ele é um organizador module, que ele vai desde divisória de gaveta até cestas organizadoras maiores. Tá? A mesma linha, ela tem tamanhos diferenciados muito legais. Isso é um ponto extremamente positivo. A Plazut mandou muito bem em relação a isso. Tá? E a linha em caixa, ela também tem um custo-benefício bem legal. Ela tem, por exemplo, o da Paramount, vou fazer um comparativo aqui, ó, ser bem safadinho, vou fazer um comparativo, tá? O module da Paramount, ele custa em média R$ 26. O da Plazútil, em caixa, custa em média 21. Então, ele é mais barato. Por isso que eu estou dizendo, nem sempre o mais barato é o que a galera vai gostar mais. Eu acabo utilizando sempre mais esse da Paramount do que esse da Plazútil, porque a forma que eu uso em maior quantidade, esse produto aqui, me incomoda a logomarca. Mas quando eu vou utilizar para gaveta, aí eu prefiro pegar esse, porque o custo-benefício é bem maior para o meu cliente, né? Quando eu vou para o meu cliente, eu sempre procuro levar para ele aquele produto que vai atender ele, que é perfeito para a necessidade dele, mas que tem um bom custo-benefício, tá? Então, eles têm essa diferença aí. Não é uma diferença mega gritante, não, mas aí é uma diferença de R$ 4, né, gente? Vocês sabem, quando a gente vai comprar divisório de gaveta, a gente não compra só um, a gente compra no mínimo 6. Então, quando você está comprando 6, uma diferença de R$ 4 a unidade, já dá aí, né? Faz aí as contas, porque eu sou de humanas. Você faz aí as contas e você já vai ver que tem uma diferença legal, que já dá para levar uma extra, uma a mais da diferença que dá, né? Então, vamos trabalhar bem com o nosso dinheirinho, porque ele é rico, mas a gente não é capim, né? É o dinheirinho, é rico dinheirinho, mas ele não é capim, né? Então, é isso. Eita, como fala besteira, né? Vamos lá. Então é isso, da Plazútil. Ai, já me perdi toda aqui, gente. Me perdi toda nas minhas anotações maravilhosas, bem organizadas, inclusive. Então, da Plazútil, a gente já falou do organizador da Plazútil, da linha em caixa. E agora vamos para o próximo, que é o da Ordene. Eu tinha vários desse aqui em casa, gente. Até porque a Ordene me mandou. Eles me deram alguns desses aqui. Mas aí eu acabei levando para um evento e lá mesmo ficou. E aí eu perdi os meus organizadores. Inclusive, eu adoro esse organizadorzinho da Ordene, tá, gente? O da Ordene também é um dos organizadores que melhor tem custo-benefício, né? Produtos da Ordene, de fato, de forma geral, tem um custo-benefício extraordinário, né? Além da Ordene ser uma marca que foi uma das pioneiras, né? Uma das primeiras a, de fato, se posicionar como uma marca de produtos organizadores, né? Até o nome Ordene é uma marca de produtos organizadores. A Ordene, ela tem esse viés, assim, de trazer produtos com uma qualidade super legal e com um custo-benefício top. Então, esse organizadorzinho de gaveta aqui, que se parece muito com esse aqui, ele custa também, ele tem um custo-benefício ali nos R$ 17. Ele custa, em média, R$ 17,90. Olha que delícia, que maravilha!
Então, ele tem um custo-benefício muito parecido com o da Paramount. Diferenças entre um e outro. E por que eu gosto mais desse do que desse, tá? Aí, ó, você vai... Ai, mas você tá falando muito da Paramount, você gosta muito da Paramount, é propaganda da Paramount. Não. Vou te mostrar por quê. Porque eu gosto mais desse do que desse. Porque, gente, o da Paramount, ele tem um abalamentozinho aqui, ó. Ele tem... Ah, deixa eu pegar um aberto aqui pra vocês entenderem. Ele tem isso aqui, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui acaba sendo um espaço a mais dentro da gaveta que é perdido. É uma coisa que é só de estética. E o da Ordene não tem. Ele é 100% liso, ó, tá vendo? Então, ele é lisinho, 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 a parte de fora. Ele não tem essa perda de espaço. Ah, é uma perda de espaço de meio milímetro. Eu preciso arrumar espaço para esse povo, minha gente. Então, meio milímetro, às vezes, faz diferença para colocar mais uma divisória, né? Então, esse daqui acaba me ganhando por isso. Ele tem um pouquinho mais de espaço. Fora que, muitas vezes, quando a gente coloca a divisória da gaveta e a gaveta não é 100% utilizada, fica ali um espacinho e tudo mais, a gente precisa utilizar um artifício que é colocar um tapetinho antiderrapante embaixo ou uma dupla face, alguma coisa assim, para que a divisória de gaveta não fique dançando na gaveta quando você abrir a gaveta. Isso é um truque de profissional de organização, a gente sempre faz isso na casa dos nossos clientes. Esse daqui, ele tem um pezinho dessa forma, então eu preciso fazer isso, porque esse pezinho aqui, se ele ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, ele vai arranhar a gaveta, tá? Então, né, eu sempre vou ter que fazer esse servicinho aí extra de colocar alguma coisinha embaixo, de colocar ou tapetinho, ou uma dupla face, ou colocar aquele velcro não, aquelas bolinhas que a gente coloca embaixo de cadeira, né, que tem um veludinho, para poder deixar ele presinho. E a Ordene já trouxe o organizador deles pensando nisso. Então, eles têm aqui um siliconezinho que ele meio que dá uma grudada ali na gaveta e ele não fica balançando. Então, diferente desse aqui, a gente tem uma estética mais lisa e a gente ainda tem essa questão de que facilita a vida do profissional, facilita a vida da dona de casa também, porque se a dona de casa pensar bem nisso, nessa questão do acabamento, nessa questão de não ficar balançando para lá e para cá, ela vai preferir esse daqui. Entendeu? Então, esse da Ordene aqui, ele é muito legal em relação a isso. E a Ordene tem também uma diferençazinha, que é a divisória de gaveta dela, ela tem umas bolinhas aqui dentro, ó, tá vendo? Tá vendo que tem umas bolinhas? Isso ajuda também aos itens não ficarem correndo, sabe? Tipo assim, se eu coloco uma coisa aqui, aí eu venho e coloco uma outra coisa aqui em cima, essas bolinhas ajudam para que essa coisa que está aqui embaixo não fique dançando tanto. É 100% uma coisa que vai fazer 100% diferença? Não, é uma delicadeza, gente. É uma coisinha que vai fazer um pouquinho de diferença, né? Ele é como se fosse um antiderrapantezinho mesmo, sabe? Como se fosse aquela meinha que tem aquela bolinha embaixo para você não escorregar. Mais ou menos isso. Então, esse aqui, ele tem essa ranhurazinha, ele não é totalmente liso, tá? E os outros, o da O, o da Paramount, eles são totalmente lisos na parte de dentro, ó. Eles não têm bolinha, tá? Então, esse aqui, que é o da Ordene, ele, até o momento aqui, desse tipo aqui, ele é o meu querido. Ele mora no meu coração, ele acaba sendo um pouco mais perfeitinho, né? Dentro da categoria dele. Claro, esse aqui briga com esse aqui? Não, são categorias totalmente diferentes. Esse aqui é de encaixe, esse aqui é uma divisória lisa. Esse daqui briga com esse aqui? Não, são categorias completamente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse aqui vai fazer ali uma batalha, uma luta, um negócio com esse tipo aqui. Com esse aqui. Esse aqui eu tô deixando até por último para falar, tá, gente?
que é pra vocês não dizerem que eu sou só boazinha, que eu só falo bem, que eu tô sendo paga pela marca. Não, tá? Vou falar também de uma outra marca, que é uma marca de produtos de escritório, tá? Que você vai ver muito produto de organização de escritório, produtos para tipo lixeira de escritório, produtos para colocar papelada, divisórias para colocar as pastas, enfim, esse tipo de organizador, que é a Max Crio. A Max Crio, ela tem, assim como também tem a Acrimed, tem outras marcas legais, assim, nesse mesmo ramo, que eles também fazem divisórias de gaveta. E essas divisórias de gaveta, apesar de serem, assim, normalmente eles fazem uma familhinha que vai para o escritório, porque é uma marca que se dedica mais a fazer produtos para escritório. Mas nada impede que as divisórias que eles criam vão para organizar. Inclusive, eu tenho muitos clientes que acabam comprando pela internet. Aí, quando eu chego lá, tem um kitzão que eles compraram da Acrimed ou da Max Crio, e que é um kitzão para, isso aqui eu comprei para organizar as minhas maquiagens. Joia! Porque não é porque a marca fez pensando no escritório que a gente não possa utilizar na cozinha, na maquiagem, ou seja, em qualquer lugar. Se você comprou, é seu, é uma divisória de gaveta, cabe na gaveta, você vai utilizar do jeito que você quiser. Então eu trouxe também essa marca porque é uma marca muito legal e que eles têm muitas promoções, eles têm muitos kits na internet. Aqui eu trouxe da Max Crio, que é a que eu tenho, mas vocês também vão encontrar muito da Acrimed. Vou colocar, inclusive, link tanto da Max Crio como da Acrimed. Apesar de eu não ter nada da Acrimed aqui, eu vou colocar aqui, porque eu já utilizei em cliente diversas vezes as coisas da Acrimed, que são muito boas. Em média, uma divisória de gaveta, mais uma vez, lembrando que eu estou falando de uma divisória mais ou menos desse estilo. Eu estou mostrando aqui para vocês opções quadradas dela. Só que essa mesma divisória tem isso aqui, entendeu? Assim, divisórias mais nesse estilo. E pensando em divisórias desse estilo, daquela mesma familhinha ali, a divisória deles custa R$16,90. Então, um dos melhores custos-benefícios. E, inclusive, eles têm muitos kits na internet. Então, no Mercado Livre, se você colocar assim, kit de divisórias de gaveta, muitos kits, quando chegar na sua casa, você não sabe nem o que é. Mas quando chegar na sua casa, tá lá o nome, ou Max Crio ou Acrimed, porque são divisórias de gaveta que eles vendem em kit para escritório, só que podem ser utilizados em qualquer outro lugar, tá bom? Então, eu achei bem relevante trazer aqui para vocês conhecerem também a marca e saberem que existe aí essa opção. E com certeza eu colocarei um dos links deles aqui no link, porque a maioria desses kits que vocês veem, que vem vários assim, que tem um preço legal, são dessas marcas, tá? Porque normalmente as marcas de produtos organizadores, assim, Paramount e tal, eles não fazem por eles mesmos kits, porque eles fazem uma venda mais diretamente do varejo, do atacado para o varejo. Aí o varejista, o dono de loja, pode ser que ele faça um kit ele mesmo e queira vender no quesito kit. Mas a Acrimed e a Max Crio, não, eles já têm kits. Então, eles vendem diretamente kits. Eles já vendem para o varejo com kits. Então, é mais fácil de você encontrar kits com diversidade de tamanhos dessas marcas, tá bom? Legal? Gostou desse a mais que eu coloquei aqui para vocês? Então, vamos para a última divisória de gaveta que eu vou falar. Quer dizer, não vou falar dela ainda, vou falar de uma que eu também não tenho aqui e que também é extremamente elegante, é linda, é maravilhosa, mas que eu não tenho aqui. Ainda não adquiri, também não ganhei. As marcas podem me mandar, que eu vou adorar receber aqui, que são as divisórias em bambu. Gente, tudo em bambu. Foi o boom do bambu aí alguns anos atrás. As empresas entenderam que o bambu traz uma delicadeza, traz uma coisa de design para dentro da casa.
Além do que, o bambu, ele é antifúngico, anti um monte de coisa aí, então ele é um produto que não absorve coisas ruins, danosas para a nossa saúde, tá? Hoje em dia, as marcas estão fazendo vários tratamentos no bambu para que ele não tenha mofo, para que ele não pegue, né, nenhum fungo dentro. E ele já é um material que naturalmente é antifúngico. Isso é sensacional. O que quer dizer que, ai, Carol, mas eu tive uma coisa de bambu aqui em casa e ela pegou mofo. É superficial, gatinha. É superficial. Às vezes fica ali uma marquinha de mofo, mas quando você limpar, não foi absorvido por dentro, para dentro do produto. É isso que eu estou falando. Não quer dizer que, que não vai haver nunca um mofo, uma marquinha ou alguma coisa. Pode até ter, mas é numa película superficial. Porque além do bambu ser naturalmente antifúngico, as empresas estão, a partir de agora, tá, gente? Assim, a partir de alguns anos daqui para frente, estão fazendo cada vez mais tratamentos nesse bambu para que ele não tenha problema de mofo. Então, esses bambus que vocês estão vendo agora, eles cada vez menos vão dar esse problema para vocês. Eu tenho vários aqui em casa, gente, e eu vou contar um negócio para vocês, um segredo aqui para vocês, que eu ainda não contei sobre a minha casa nova e que eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso. Essa casa tá me matando, cheia de mofo. Gente, que dor de cabeça que eu tô tendo com mofo nessa casa. E não tenho uma coisa, um item de bambu meu que tenha pegado mofo. E eu tenho coisa de bambu, viu, minha gente? Tem até vídeo aqui, eu já mostrei vídeo para vocês na minha coleção de coisa de bambu. E pegou mofo em coisa de plástico, pegou mofo em roupa, pegou mofo em sapato, em minhas bolsas. Mas no bambu não tem um. Acredita nisso? Acredite se quiser, mas tem muita gente que vem aqui falar para, eu não pego pote de bambu, eu não pego não sei o que por causa do mofo. Oi? Te falar, menina. Tem não. Aqui em casa tá cheio de mofo e não pega não no bambu. Enfim, vamos lá. É uma das divisórias, vamos voltar aqui agora para a conversa, né? É uma das divisórias que são elegantíssimas, maravilhosas, não tem um custo-benefício bom, né? É bem salgadinha, são caras, é tipo na média de R$ 40 uma divisória. Então é uma das divisórias de gaveta mais caras que existe, mas é lindo, maravilhoso, chiquérrimo, da elite, riqueza, sem mais nem o que falar a respeito. Enfim, não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, porque acho que ainda não acendi a esse patamar social. Não comprei, não tenho, as marcas não me mandaram ainda divisórias de bambu, me manda inclusive marca de divisória de bambu, que eu vou adorar trazer atualizações aqui sobre isso. Então é isso, eu não trouxe aqui para vocês essa opção da divisória de bambu, porque eu não tenho elas aqui em casa. Mas é bom vocês identificarem, saberem que hoje em dia a gente tem essas divisórias e que a gente tem elas modulares, inclusive, porque há algum tempo atrás até tinha, mas aquelas divisórias grandes, né? As divisórias completas. E agora a gente também tem as divisórias modulares de bambu. São maravilhosas, inclusive já utilizei em alguns projetos de cliente meu ultimamente e eles amaram e assim, o acabamento é impecável. E agora, para finalizar, eu vou falar da última marca, que é a US, né? Que é a US, que tem essas divisórias de gaveta aqui, né? A US, ela tem já, inclusive depois dessa daqui, que são as primeiras divisórias de gaveta dela, ela já se modificou. Eu estive, inclusive, na fábrica da US e eles já têm hoje divisória de gaveta mais sequinha, mais retinha, tá? Mas eu vou falar dessa daqui em específico. Nada é por acaso, gente. A US, ela utiliza essa como se fosse uma assinatura dos produtos delas. Então, as cestinhas dela, as divisórias de gaveta, as colmeias, eles têm várias coisas nesse sentido aqui, que tem esse formatinho em V, né? Que abre um pouquinho mais na ponta.
Isso é uma coisa de estilização para mostrar que eles são diferenciados, que tem um design diferenciado. É bonito, não é feio, tá? Não posso dizer que isso aqui é uma divisória de gaveta feia. Mas, inclusive, eles utilizam bem isso da questão visual deles, né? Da marca, que é bem característico deles. Inclusive, no fundinho, assim, tem tipo essas florzinhas que eles têm, esses arabescozinhos, eles utilizam em todo o material dele. Eu acho isso super legal, porque quando você bate o olho, você sabe, isso aqui é us. Você bate o olho por exemplo, nesse daqui, se você vê de longe, meio que você não sabe muito a diferenciação, principalmente se você não for um profissional que entende, que conhece, que sabe a diferenciação de um para o outro. Mas quando você bate o olho nos produtos da US, você sabe que é deles, porque todos os produtos deles têm essa mesma marquinha, tem esse chanfradinho aqui, esse corte diferenciado. E isso é muito legal, porque é uma marca buscando inovação de imagem, né? E querendo transmitir isso, ó, nós bancamos a nossa imagem e é isso. Agora, do ponto de vista de divisória para gavetas, esse formato ele atrapalha um pouco, né? Atrapalha em que sentido? Ele ocupa um pouco mais de espaço, né? Porque ele ocupa espaço tanto assim como assim, gente. Então, ele vai ocupar espaço na profundidade, mais, e na largura também. Então, uma questão. Não é um produto que a gente vai jogar fora, que não dê para utilizar. Inclusive, eu uso lá no meu escritório, eu utilizo deles e gosto. Eles funcionam super bem. Eles têm uma excelente qualidade. Eles têm um custo-benefício muito legal também. Eles têm uma média de R$15,90. Inclusive, de todos que eu falei aqui, é o mais barato. Sabia? E a qualidade é muito parecida com dos outros. Em relação à qualidade, isso aqui não se diferencia muito. Provavelmente é o mesmo tipo de polímero. Às vezes o polímero vem até do mesmo lugar. É a mesma marca de polímero que faz esse e faz esse. A diferença é o formato, né? Então, o que a gente tem para falar desse produto aqui, de negativo, é o formato, porque o formato vai fazer você perder aí um pouco mais de espaço na sua gaveta. Mas ele é um produto que tem um custo-benefício excelente, e dentre todos ele é o mais barato, ele tem qualidade, ele tem um design muito bonito, muito diferenciado dos outros, ó, nenhum outro tem corte aqui, nenhum outro. Mas ele tem essa questão de, por ser um pouco mais em V, ele acaba, né, perdendo um pouquinho mais de espaço quando a gente fala de utilizar ele como divisória de gaveta, tá? Então, quando você for comprar, pensa nisso. Eu vi esse daqui, Carol, ele é da UZ. Ai, achei ele lindo, muito fofo, muito legal. Ah, mas a Carol falou pra mim, realmente ele vai ter isso daqui abertinho e aí ele vai ocupar mais espaço do que esse que é retinho. Então, acho que por causa de R$2 de diferença, talvez eu precise comprar um desse aqui. Esse daqui é barato, mas vai me fazer perder um pouquinho de espaço, tá? Então, pensa bem aí no que aqui, né, de tudo isso aqui que eu falei, no que faz sentido para você. Porque a organização é sobre isso, é aquilo que faz sentido para você. Faz sentido para mim comprar o produto mais caro, porque eu quero um produto mais premium, porque eu quero eu estou visando a estética da minha gaveta. Vai lá e compra o premium. Ah, faz sentido para mim comprar. Nesse momento eu não estou podendo gastar tanto, mas eu queria me organizar. Então compra aí o que você pode. Compra o mais baratinho que vai funcionar. Vai dar certo, você vai conseguir se organizar. Talvez ele não seja o creme de la creme, talvez ele não seja 100% da organização que você poderia alcançar com outro produto, mas você está começando a se organizar e isso é maravilhoso. Então, a organização ela serve para todo mundo. A gente tem aqui uma infinidade de tipos de produtos diferentes, com preços diferentes,
com oportunidades e possibilidades diferentes. O local onde você vai utilizar o produto tem que ser levado em consideração. Por exemplo, vou utilizar um produto que é para as gavetas de escritório de estudo do meu filho. Meu filho tem 8 anos, ele faz a maior bagunça, suja tudo. Vou botar um monte de produto desse aqui para ele. Bota não, é criança. Ele vai bater coisa, vai jogar coisa ali, isso aqui vai ficar tudo rachado em 5 minutos. Prefira esse tipo aqui. A gente está falando de criança. Não adianta você fazer uma coisa linda, chique, ai, que elegante, num ambiente de criança. Prefere esse tipo aqui, ó, que vai ser mais adequado para ele. Ele pode tirar, eu posso jogar na água, consigo lavar. Quando ele encher disso aqui, que tiver tudo cheio de canetinha, tudo sujo, eu consigo esfregar, consigo passar água sanitária, sei lá. Não é o ideal não, tá, gente? O ideal é limpa com sapólio, com sif. Pronto. Eu consigo esfregar com esfregão, com escovinha. Pronto, para criança, isso aqui funciona. Quem é pai e mãe de criança sabe. Não adianta criar roda, querer... Ai, porque isso aqui é tão lindo, a casa, o quarto da criança. Eu digo ou tu diz? Tô falando lógico, né? A criança, normalmente, ela vai sujar, ela vai jogar lápis de cera, ela vai fazer ponta de lápis e vai ficar aqui um monte de ponta de lápis que vai esfregar. Quando você for ver, isso aqui tá todo sujo de ponta de lápis. Velho, antigo, que vai esfregando ali no plástico, quando você vai ver, tá todo sujo. E aí, o ideal é o quê? Eu tenho um material que eu consiga lavar, que eu consiga esfregar, que eu consigo botar dentro debaixo d'água. Aí, se eu tenho um negócio desse aqui, ele vai estar todo arranhado. Vai se quebrar. Eu não vou conseguir lavar com tanta força quanto um desse. Então, pense também nisso. Aonde eu vou colocar isso? Quem é a pessoa que vai fazer a manutenção disso? Vale a pena para mim colocar bambu na minha cozinha, sendo que não sou nem eu que organiza a minha cozinha, tem uma outra profissional que organiza a minha cozinha. Ela não é tão cuidadosa, é uma pessoa mais de idade, é uma pessoa que joga as coisas de qualquer jeito. Tcharam! Olha que maravilha. Vai organizar, vai ser prático, ela consegue jogar debaixo da pia, não é uma coisa delicada, não vai quebrar, não vai arranhar. Ai, é um lugar que eu tenho maior delicadeza, sou só eu que pego. Eu quero que fique chique, lindo, maravilhoso. Ai, é um lugar aqui na parte do meu gourmet, tudo aqui no meu gourmet é de madeira, é tudo, né? Bambu. Olha aí. Então, para cada espaço, para cada situação, para cada utilização do espaço, você tem aí uma situação e uma oportunidade. Não queira trazer para você o peso de padronizar uma organização de que todo mundo faz aquela organização Pinterest para você, porque não funciona. Não funciona, gente. Eu digo para vocês com toda razão, com toda a certeza do mundo. Eu sou aquela pessoa que gosta de padronizar, mas eu padronizo por espaço. Aqui no meu buffet eu uso esse tipo. Na minha cozinha eu não uso esse tipo. Não funciona. Lá na minha cozinha eu uso desse tipo. Lá no quarto do meu filho eu uso esse tipo aqui. Isso aqui é do quarto do meu filho, inclusive, eu tirei de lá. É onde eu coloco os óculos dele. Isso funciona para quarto de criança, para banheiro. Entendeu? Aí para escritório, funciona esse. Para o escritório, funciona esse. Entendeu? Eu espero que eu tenha trazido alguma informação de relevância para você, que você tenha gostado, tenha ficado até o final. Dá uma curtida, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Se você ficou agora até aqui o final, vamos ver uma palavra para você falar. Como fala? Escreve aqui, ó. Como fala? Eu adoro quando a pessoa fala assim, nossa, como fala? As informações até que são legais, mas como ela fala? Escreve aqui, ó. Você gostando ou não gostando de mim, você escreve como fala, que aí eu vou saber que você chegou até o final, vou te dar um coração e a gente vai interagir como sempre, né? Porque eu interajo com todo mundo, eu
tenho buscado isso cada vez mais, sempre dar esse retorno para vocês, interagir com vocês. Às vezes não é tão fácil, não é tão possível, porque a gente tem muitas demandas, mas eu costumo fazer isso. Então, gente, fala aqui comigo que quando eu responder, sou eu mesmo respondendo e eu leio o que vocês dizem e respondo mesmo. Se vocês falarem desaforo, aí eu mando um coração, tá? Um beijo e até o próximo. Fica aqui comigo, que a gente vai ter muitas resenhas como essa aí durante esse ano de 2026.